Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre gramática do aramaico bíblico. Isso, nós vamos falar hoje sobre os acentos disjuntivos e conjuntivos, tá? O que são os acentos disjuntivos e conjuntivos? São palavras que você separa e são palavras que você ajunta dentro de uma frase, tá? Existe nomenclaturas dentro de um texto que você olhando assim falando, ele está falando de fulano por causa disso. Não, ele não está falando de fulano por causa disso e disso aqui. Entendeu? Então nós vamos a ver os acentos disjuntivos e conjuntivos. É como se ele funcionasse como uma vírgula, como uma exclamação, como um ponto de interrogação. Mas existe isso no aramaico antigo? Sim, com certeza. E nós vamos aprender eles hoje. Tá bom? Nós vamos fazer um resumo geral sobre alguns acentos aqui. E eu tenho vários vídeos aqui no canal falando exclusivamente somente sobre cada um deles aqui, tá bom? Lembrando que os mesmos maçoretos que pontuaram o texto no hebraico são os mesmos que pontuaram então essas regras no aramaico, tá ok? Então os acentos disjuntivos e os acentos conjuntivos. Nós temos uma observação aqui que é o número 7, que depois nós vamos ver ela lá no final do rodapé, ok? Então, os mesmos sábios que fizeram a vocalização do texto maçorético também elaboraram um sistema de acentos que foram adicionados ao texto vocalizado. Esses acentos, diferentemente daqueles que conhecemos em português, servem para indicar, na medida do possível, a sílaba tônica da palavra e também regulam a recitação dos textos bíblicos na sinagoga. Embora os rolos da sinagoga não constituem em pontuações, os acentos e vogais são recitados de memória. E, por último, os acentos servem como sinais de pontuação, mostrando como era entendida a estrutura da frase. Como sinais de pontuação, os acentos podem. Deixa eu pegar aqui que eu acabei me perdendo. Cadê? Acho que deu ruim aqui, peraí. Os acentos podem. Cadê, Senhor? Mostrar agora entendida que separa com os de são importantes. Embora os rolos da sinagoga, tá. Os acentos vogais são recitados de memória e, por último, os acentos servem como sinal de pontuação, mostrando como era entendida a estrutura da frase. Como sinal de pontuação, os acentos podem ser disjuntivos, tá? Desculpa aí, mas acontece. Disjuntivos que separam e conjuntivos que ligam. Então, disjuntivo vem de dividir e conjuntivo vem de conjunto, tá? Vem de união, tá bom? São sinais importantes para a leitura do texto bíblico, especialmente quando a pausa na leitura é em voz alta. Ademais, são fundamentais na análise de sintaxe, tá? Isso aí tem me ajudado e muito quando eu faço tradução de texto aí. Então, os acentos disjuntivos são os acentos que separam, tá bom? São sinais diacríticos que marcam o texto referente a uma pausa ou a uma divisão de um versículo, oração e palavra. Como a palavra disjuntiva já deixa supor, ou seja, separa, indicamos aqui apenas alguns dos mais importantes na leitura do texto aramaico. O siluk. O siluk é exatamente esse pontinho aqui na vertical. O que ele faz? Colocado sobre a sílaba tônica e vem sempre seguido do sof pasuk. Sof pasuk quer dizer final de verso. Então nós temos aqui o texto de Daniel 2:2, nós temos ele aqui, ó, o siluk, e logo aqui nós temos o sof pasuk, quer dizer que ele fechou aquela palavra. Então ele dividiu essa daqui para cá é uma coisa e dessa daqui para frente é outra, tá bom? E a interpretação nós te daremos, né? Ubxerá, leha, lehaua, lehaue. O atná. O atná é colocado sobre a sílaba tônica, dividindo assim os versículos em duas partes iguais. É o principal acento divisor do versículo. Tá bom? Mi kadamai, mi kadamai, min kadamai. Então nós temos mi kadama. Aí nós temos aqui, ó, o atná, que ele está dividindo a primeira parte. O que acontece ali? O texto hebraico ele é sempre dividido em três partes ali,
Você lê a primeira parte, você para, você lê a segunda, para, depois você lê a final. Para você não pegar o texto todo por extenso ali. Então o Atná faz a primeira divisão do primeiro bloco e o Siluk faz a divisão do segundo bloco, tá? Dentro de uma mesma parafrase, tá bom? E nós temos aqui então uma tabela com todos os acentos disjuntivo e conjuntivo. Encontra-se no Manual da Bíblia Hebraica, Introdução ao Texto Massorético, tá? De edições Vida Nova, da Gramática Bíblica de John Buraoco também, Ortografias e Morfemas aqui também de Paige Kelly, tá? É o livro de bolso do hebraico bíblico, uma introdução gramatical, e vai por aí afora, que é exatamente essa referência aqui que eu dei aqui dos acentos disjuntivos e conjuntivos. Você pode achar aqui nessa literatura. Desculpa. Ou você também pode procurar aqui no meu canal, que eu tenho aula falando exatamente sobre essas questões aí, tá bom? Não tem errada. Outro sinal que nós vamos falar aqui é exatamente o Zakef Katan, que é esses dois pontinhos em cima aqui como um Shiva. Tá bom? Ele é colocado sobre a sílaba acentuada, dividindo assim as partes separadas pelo Atná. E o acento disjuntivo mais comum e aparece em muitos versículos, né? Que é esse camarada aqui. Então você tem o Atná e você tem o Siluk, tá? Eles separam então duas frases ali. E esse Zakef Katan, ele divide essas duas partes em mais uma outra parte também ali, tá bom? O Segoltan, que é esse camarada aqui, ele divide as partes separadas pelo Zakef e pelo Atná, tá bom? Então você tem ali a parte A e a parte B. Então você tem a parte A ali, ao qual você tem o Zakef Katan, que ele é dividido em duas partes, e você tem o Segoltan, desculpa, que ele é colocado antes do Atná, que ele separa também a frase em duas partes, tá bom? Então você vai lendo bem devagar, detalhado, respeitando as partes de uma frase ali. É como você lê no português mesmo, entendeu? Você não pega um livro e você lê sem parar, não. Você tem que parar, você tem que dar uma pontuação, você tem que dar uma pausa numa vírgula, você tem uma reticências ali. Então é a mesma coisa que se faz aqui no aramaico. Tá bom? E nós agora vamos falar um pouquinho sobre os acentos conjuntivos. Nós falamos dos acentos disjuntivos, que são os acentos que separam. Agora nós vamos falar dos acentos conjuntivos, que juntam. Os acentos usados na sílaba acentuada para mostrar com clareza a união das palavras indicadas pelos acentos. A primeira dessas palavras está precedida de uma palavra que tem o acento disjuntivo e os separa do que lhe precede. A última palavra tem um acento disjuntivo que separa do que lhe segue. E os acentos conjuntivos substituem com frequência o makef de um substantivo no estado construto e às vezes também o metek numa palavra que tem um acento disjuntivo. Então você tem ali a frase com o atná, você tem uma frase com o siluk. Dentro dessa frase com o atná, você tem o zakef katan, que ela divide essa frase em duas partes. E você tem o segoltá, que você divide essa palavra em duas partes também. Agora você vai ver os acentos conjuntivos, que quando elas separam, eu tenho que separar, mas eu tenho que unir a uma frase anterior ou uma frase ascendente. Tá bom? Por quê? Porque aquela frase que eu falar, ou aquela palavra, elas têm que estar ligadas à mesma palavra que está ou lá atrás ou ali na frente ali. Tá bom? Por exemplo, se a bola é minha, né? Então é um acento, eu tenho que botar um acento conjuntivo. A vírgula só tem que aparecer depois de minha, porque a bola está se relacionado a mim, tá bom? Agora se eu coloco, isso aqui é só um exemplo, tá? Se eu coloco assim, a bola não é minha, não, então eu tenho que botar vírgula ali, não, a bola não é minha, então já é disjuntivo, tá bom? É mais ou menos para você entender isso aqui, tá ok? Então nós temos dentro desses acentos conjuntivos ali, nós temos o chamado de muná, muná, tá bom? Olha ele aqui, ó. Esse camarada aqui é ligado a esse aqui, ó, para matar quem? Os sábios de Babilônia. Aqui, ó, os sábios aqui, tá bom?
da Babilônia. Esse aqui junta com esse aqui. Então ele está relacionado aqui, apontando para o outro lado, dizendo que ele é colocado nessa palavra aqui. Então essa palavra aqui é uma e essa daqui é outra. Essa aqui é uma frase e essa aqui é outra frase. Sendo que essa frase está sozinha é uma frase e essas duas aqui, elas se juntam porque essa frase aqui é ligada a ela. Tá bom? Então aqui, ó, para matar é uma coisa e os sábios da Babilônia é outra coisa, tá bom? Essa aqui separa e essa daqui junta, por isso que tem o muná aqui, tá? Se você quiser saber mais sobre esses acentos aí, como eu disse, eu dei uma referência bíblica aqui em cima, tá? Que você pode procurar esses livros ou se você quiser aulas sobre essas acentuações, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso aqui, tá ok? Nós temos aqui um outro sinal também, que é o asla. Asla, que é esse cidadão aqui, que ele é conjuntivo, tá bom? E Daniel, o que? Quando soube que, bom? Então, o asla, ele é conjuntivo, tá bom? E soube, né? Yada e soube, tá? De que. Então, esse daqui é junto desse aqui, ó. Essa palavra, ela é juntada aqui, né? Soube que, ou ficou sabendo que, quando soube que, tá bom? E nós temos o darga. Darga, ele é como se fosse um Szinho ali, tá bom? Que ele está logo aqui embaixo, aqui, na palavra Elá. Elá, tá bom? Nós temos aqui, ó, o vosso Deus, aqui o pronome pessoal aqui, ó, vosso, aqui nós temos aqui Deus, ele, né, é um Deus, Elá, é um Deus aqui dos deuses. Então, o Darga aqui está dizendo que Deus dos deuses, tá? Deus dos deuses. Nós temos duas frases, mas o escriba está dizendo que essas duas frases aqui, elas se juntam. Por isso que tem o acento Darga aqui, que é o acento conjuntivo, desculpa, tá? Nós temos outro acento aqui, nós chamamos de Teshilá Ketaná. Ketaná em aramaico é pequeno, tá bom? Pequenininho. E no hebraico é katan. Então ele é um acento pospositivo, tá bom? Ele foi expulso do meio dos filhos dos homens, tá bom? E foi expulso dos filhos, né, dos homens. Então, o Teshlaketaná é um acento pospositivo, ou seja, ele une essa expressão aqui junto a essa expressão aqui, tá? No caso agora, ao invés de ele juntar uma palavra com a outra, ele está unindo uma frase agora com a outra frase. Por isso que ele é um acento pospositivo, ok? E a seguinte frase em aramaico tem um vocabulário semelhante ao do hebraico bíblico. Leia e traduza cada frase para o nosso português. Então aqui você vai pegar aqui e vai escrever aqui exatamente, né? Sáfira, o que é isso aqui? Ketave, eu não sei. Então você vai pegar, tá, algum vocábulo dele ali e transformar ele no hebraico, tá? Safira, safira, né? Ketave vem de Katave. Ok. E assim sucessivamente aí, tá bom? Amar vem de Homer, tá ok? Malcha, Malca, e assim sucessivamente. Jerusalém, Jerusalém, tá? E vai por aí afora. Você vai pegar um cognato no seu português ali, tá bom? Que no caso aqui seria o hebraico. Escreva o vocabulário aramaico próximo do seu cognato em hebraico. Nós temos aqui Shet, que é 6, tá? Você vai pegar Shesh, que em hebraico quer dizer 6, né? Hadat, quer dizer novo,
em hebraico é hadash, e assim sucessivamente aí, tá bom? Aqui você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai escrever, transliterar aqui e vai trazer a tradução também, tá ok? Aqui você tem que explicar as diferenças entre os seguintes pares de palavras do hebraico e seus cognatos em aramaico. Como, por exemplo, aqui, lo. Em hebraico quer dizer não. Em aramaico quer dizer lá. Qual é a diferença? A diferença é que um tem um kamatz e o outro tem o rolan. E assim sucessivamente, tá bom? Essa era a aula que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tendo alguma dúvida, entre em contato comigo. Precisa de material, fale comigo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas acentuações que nós falamos aqui, nós temos esses textos aqui, tá? Que são referência aos livros dessa aula que eu acabei de dar, ou você procura no meu canal aqui, que eu tenho aulas exclusivamente falando somente sobre esses acentos aí, tá bom? Uma aula bem mais extensiva e mais explicativa também, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado pela atenção e nos vemos então numa próxima aula.